voltamos com o código aberto e nós, nesse final de discussão, a gente já falou um pouquinho sobre os preparos, os diferentes preparos que precisam existir, e pode ser que alguém não tenha se identificado. Não, mas eu já casei, ou eu nem quero casar, ou já tenho filhos, ou não tem mais como me preparar para a maternidade, para a paternidade, que já aconteceu, ou eu não vou ter. Mas tem algumas coisas, e talvez esses dois próximos tópicos que a gente vai tratar são coisas inevitáveis. Se evitar uma é porque a outra certamente aconteceu, né? Que é o preparo para o envelhecimento e o preparo para a morte. Se você conseguir evitar o envelhecimento, é porque provavelmente a morte chegou ainda antes do que estava previsto. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes, assiste o vídeo do ponto de referência e depois a gente volta. A vida é imprevisível e muitas mudanças ocorrem de maneira inesperada, mas algumas importantes mudanças podem ser previstas e preparadas. Mudanças que quase todos inevitavelmente enfrentamos e afetam a nós e nossa família. Essas mudanças, por vezes, são acompanhadas de tentações, desafios e medo. Nosso desafio é agir com fé no Deus que é amor, obedecendo sua palavra e confiando que seus caminhos são melhores que os nossos, e nos preparar para o que está por vir. Uma das maiores mudanças na vida de uma pessoa é o casamento. É um enorme desafio seres com aspirações e desejos individuais se tornarem um corpo, espírito e propósito. Portanto, deixe o homem, pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tão séria e significante essa mudança que a palavra uma, no hebraico errad, é a mesma usada na oração Shema. Ela denota a singularidade e a pluralidade de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O casamento é considerado o relacionamento mais importante, mais inclusive do que entre os pais e os filhos, porque ele é a tipificação do relacionamento entre Jesus e sua noiva, a igreja. A preparação para o matrimônio começa conosco e deve levar em consideração a análise racional e cuidadosa se essa pessoa será, de fato, um bom complemento para nós, segundo os princípios regidos pela palavra de Deus. Isso provavelmente porque a partir dessa decisão surgirá uma outra mudança extremamente impactante. Filhos. Filhos são bênçãos de Deus, onde nos é permitido participar da criação, do crescimento e educação de um ser totalmente dependente. É Deus nos dando um pequeno vislumbre do amor que Ele tem por nós. E por isso devemos estar preparados para tamanha honra e responsabilidade. Se eu, que sou falho, pecador, olho para os olhos da minha filha e o amor transborda e a certeza de que faria tudo por ela, quanto mais Deus por cada um de nós. Por isso a necessidade de rogar pelas misericórdias do Senhor e mudança do nosso caráter. Outra mudança que devemos nos preparar é a velhice. A juventude não é eterna e nossas ações hoje vão refletir a nossa velhice no futuro. A confiança no Senhor é a melhor maneira de nos preparar, cientes de que estamos nesse mundo apenas como peregrinos, andando rumo ao céu. Mas a preparação para uma boa velhice engloba, além do relacionamento e conhecimento de Deus, ter bons hábitos, como alimentação e exercícios, e manter a mente ativa, principalmente na missão de pregar o Evangelho. E por fim, devemos também nos preparar para a morte, que a não ser que o Senhor retorne antes, inevitavelmente todos vamos passar. A morte é o último inimigo a ser destruído. E embora tenhamos que estar hoje preparados para ela, haverá um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte e a dor já não mais existirão. Ora vem, Senhor Jesus, que a paz seja convosco. Muito obrigado, pessoal do Ponto de Referência, mais uma vez pela participação aqui com a gente, já há algumas temporadas oferecendo para nós aqui uma síntese, uma maneira de sumarizar os tópicos que a gente tem apresentado aqui no nosso estudo. E agora a gente vai ouvir música, Peterson e Liz. Qual que é a música deste momento? Venho a ti. Beleza. Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Perdão te peço, Senhor, porque eu não me entreguei a ti, e ao rejeitar teus caminhos, já não sabia pra onde ir.
Muitas vezes que errei, te machuquei. Sinto tanto, mas eu não ouvi tua voz. Mas te peço, ó Senhor, faça em mim tua vontade, e então cumpra em mim teu querer. Hoje venho a ti, Senhor, te dar o meu coração. Limpa tudo que não te agrada e transforma o meu querer com teu amor. Meu desejo é te amar e de joelhos clamar a ti. Sei que contigo sou melhor, pois sempre estás a me conduzir. Venha me purificar, me renovar. Quero muito receber o teu perdão, mas te peço, ó Senhor, faça em mim tua vontade, e então cumpra em mim teu querer. Hoje venho a ti, Senhor, te dar o meu coração. Limpa tudo que não te agrada e transforma o meu querer com teu amor. Sei que não mereço tanto amor, mesmo assim estás a me amparar. Por isso agradeço e te peço perdão. Amém. Mais uma vez, obrigado. E a gente, até no outro episódio, a gente falou um pouquinho a respeito de escolhas, né? E como é na relação com Deus que a gente é escolher estar com Ele que vai ajudar a gente. E de alguma maneira também agora a gente falando sobre isso, esses preparos todos, cara, é na caminhada com Deus muitas dessas coisas se resolvem, né? E às vezes você falou a respeito do controle, e às vezes a gente olha para as comunidades religiosas, e existe nas comunidades religiosas uma vontade de que as pessoas acertem. Só que essa vontade de que as pessoas acertem é tão forte, que se torna uma comunidade super protetora, que vai dizer tudo o que você tem que fazer, tudo que tem que funcionar, quem é a pessoa. Olha, você quer saber com quem você tem que casar? Dá o perfil para o seu pastor, para que ele te diga, e cria-se tanta coisa, a gente esquece que é na relação com Deus. É na relação com Deus. E a gente, em algum momento, perdeu isso um pouco de vista. Eu estou falando isso só para voltar também para a nossa conversa, que é a respeito de, beleza, eu vou me preparar para o casamento, me preparo para a paternidade, para a maternidade, mas nesses ciclos da vida a gente também tem coisas para acontecer, como por exemplo a velhice. A Bíblia fala sobre isso e é um negócio que parece tão distante. Eu me lembro que quando eu era mais novo, primeiro que quando eu era moleque, eu estava no ensino médio, pensar em 2000, eu não fazia ideia de que ia acontecer em 2018, 2019, 2020 na minha vida, não fazia ideia. 2020 eu ainda não sei, no caso, né? Mas era tudo tão distante, né? Pensar em ter mais, como é que vai ser minha vida depois dos 30, né? E agora parece que está chegando, né? Isso é um... No meu caso já chegou. Está chegando para todo mundo. Esse é um desafio que eu levo muito para a sala de aula. Todo semestre eu faço questão de que a galera das turmas que eu leciono, que eles coloquem no papel planos de curto,
espaço de tempo de médio e longo prazo. Cara, para que você consiga tentar desenvolver aquilo, para que você busque aquilo de fato. E em vários campos da vida, né? Mas, cara, essa é uma atividade, um exercício que a gente faz muito pouco. De colocar no papel ali como eu vou me preparar para algo maior ou algo menor, né? De entender que, puxa, tá chegando o momento de eu ir diminuindo a intensidade de algo e aumentando outra, enfim. Não fazemos porque não recebemos esse tipo de estímulo, pelo menos eu vou dizer do meu caso, não recebi esse tipo de estímulo na educação que eu recebi em casa. Olha, você tem que fazer aí provisões, né? Não recebi esse tipo de estímulo. Falando sobre estímulo, cara, eu queria saber que estímulo o rapaz ali ele recebeu na infância dele, porque ele toca todos os instrumentos. Ele vai chegar aqui com uma gaita de folhas e eu não vou me impressionar, porque ele já foi do piano pro violão. Ele já foi, tá passando por... Eu queria saber que estímulo ele recebeu, mas tudo bem. A gente vai descobrir Então, ainda assim, do Natan, como é que foi o mas estímulo. isso que você está falando, de nós temos metas para a nossa vida, metas de curtíssimo, curto, médio, longo e longuíssimo prazo, é uma coisa que essa era mais da internet que está trazendo para nós, para quem tem mais curiosidade de fazer pesquisa e que quer se inteirar de todos os tipos de assunto. Então, assim, como que a gente se prepara para a velhice, né? A gente tem que pensar na velhice hoje, por mais que a gente não aceite ou não queira que ela chegue. Então, se nós quisermos ter uma boa velhice, as provisões para isso têm que começarem a ser feitas a partir de hoje, né? E De a gente agora. não se prepara para a velhice nem para nossa, nem para dos outros. Uhum. A gente pensa assim, nossa, quando eu tiver filhos, quando eu estiver na faculdade, quando eu tiver várias coisas, mas a gente não pensa, nossa, e quando eu tiver uma mãe e um pai velhos, como vai ser? Eles vão ser idosos. A gente não é preparado para isso. E outra questão também da nossa sociedade é a representatividade. Quando que a gente vê casal de idosos sendo em propagandas e no nosso dia a dia? A gente não vê, simplesmente não vê. E isso fica aí, então, um adendo, né? Porque a gente foge da Pessoal, velhice, né? A gente foge, a gente não fala sobre ela, é um tabu. Mas eu queria criar um paralelo rapidinho, Felipe, Claro, pode falar. Falando sobre consumo idoso e tudo mais, sobre publicidade. Só que olha que legal, a gente tem, por meio das pesquisas demográficas, percebido que tem aumentado o número de idosos. E esse hoje é um desafio do mercado de consumo, do mercado de comunicação e publicidade, desenvolver consumos, produtos, hábitos específicos para o idoso, para girar esse mercado que cada vez tem crescido em volume de pessoas, mas crescido em potencial produtivo. As pessoas têm trabalhado mais. O idoso ele tem mais liberdade financeira, autonomia financeira. Então, essa eu percebo sendo uma discussão imediata sobre consumo e comunicação. A Bíblia tem alguns textos sobre velhice, né? O Salmo 71, por exemplo, é o salmo todo ali que é dedicado a essa fase da vida. Mas eu queria ler o do Salmo 90, o Salmo 90, versículo 10, que é bem conhecido, diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Veja, algumas pessoas leem esse texto e dizem assim: olha, eu tenho 70, eu tenho 80 e minha vida não é cheia de sofrimento, né? Estou com uma vida legal. É que quando a gente lê a literatura de sabedoria da Bíblia, esse trecho é do trecho de literatura de sabedoria da Bíblia, os sábios, eles observavam a vida e escreviam no texto. Então, isso aqui não é uma profecia. Não é assim, quando você chegar aos 70 é só sofrimento. Quando você chegar aos 80 vai ser só sofrimento. Não é uma profecia. Isso aqui é uma observação da vida. Os sábios observavam a vida e escreviam. Agora, tem uma coisa nesse texto aqui que eu gostaria de destacar, porque depois que ele faz essa descrição da observação, e na época do sábio, realmente isso aqui era uma realidade, porque a expectativa de vida era muito menor e tudo mais. Mas lá no final do verso ele diz assim: pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, ele não está dando um recado aqui só para os idosos, ele está dizendo assim: você é jovem, cara, se prepara, porque a vida passa rápido e a gente voa, né? Então, como você falou, tem que se preparar agora, especialmente do ponto de vista da saúde. Esses dias eu estava vendo um especialista em saúde falar, e ele diz assim: você será aos 80 o que você está plantando agora aos 20 e aos 30. Então, a gente precisa se preocupar com esses aspectos da saúde, com o aspecto familiar, com o aspecto da sanidade mental e tudo mais, agora na juventude. Então, é possível que alguém esteja nos assistindo aí e diz: cara, que papo nada a ver comigo, né? Eu tenho 20 anos, por que eu vou pensar na minha velhice? É agora que tem que pensar, porque segundo a Bíblia,
a vida passa depressa e nós voamos. E é dentro desse mesmo contexto que o salmista vai falar. Então, para de ficar observando os anos e começa a contar os dias. Né? Começa a se concentrar nos dias que você está vivendo. Ensina-nos a contar os nossos dias, né? O salmista vai dizer aqui. Isso é. Então, é isso. Quer falar mais? Para a nossa sanidade mental, como você disse, essa questão de ter uma expectativa, a gente já, desde jovem, começar a pensar, nossa, o que eu vou poder fazer depois de aposentado? Será como é que vai ser? E tudo mais. Porque a gente vê os aposentados entrando em depressão, ficando muito mal, porque não sabem o que podem fazer nesse período da vida. E há uma infinitude de coisas possíveis, né? E falando sobre isso tudo, a gente percebe que a gente tem que se preparar, e talvez você está ouvindo em casa e pensando, não quero saber desse negócio, não vou me preparar para nada mesmo, deixa que a coisa siga. Mas a gente faz planos, e eu acho que quando a gente fala desses preparos, é porque de alguma maneira a gente tem sido educado ou ensinado que algumas coisas elas são orgânicas e elas não são. Fazer uma relação a dois funcionar não é orgânico. Dar, né, e ser esse altruísmo que envolve a paternidade e a maternidade não é orgânico. E aí, algumas coisas que são orgânicas, como por exemplo o envelhecimento, a gente tenta fugir. Olha só o quanto que a gente não usa. E mais ainda quando a gente pensa na morte. A gente tenta evitar ao máximo, não apenas falar, mas pensar. E Tiago capítulo 4, versículo 14, fala o seguinte, versículo 13, vocês ficam planejando coisas, amanhã nós vamos para tal lugar, vou para tal lugar, e você talvez está fazendo um monte de planos do que você vai fazer, das viagens, dos estudos, e está planejando a vida acadêmica, planejando até a vida em família, um monte de coisa. E aí vem Tiago e diz o seguinte, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a vossa vida? Vocês são apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A gente foge e a gente não se planeja porque a gente foge da fragilidade, a gente foge de ser confrontado com o fato de que nós somos frágeis, de que a disposição que nós temos é frágil, de que as pessoas que nós amamos são frágeis, de que as relações que nós temos que estão extremamente profundas, elas estão apenas a uma ligação ruim de serem interrompidas. A gente foge com todas as forças daquilo que nos lembra da nossa finitude. Mas aí vem Deus e diz o seguinte, prepare-se para isso, porque você é finito, as pessoas que você ama são finitas, tudo aquilo que você conhece veio com um carimbo de prazo de validade. Você não consegue ver essa data, mas essa data está marcada e todos nós vamos passar. Como é que a gente vive com isso? Como é que a gente lida com essa existência? A palavra está dando para você o conselho de caminhar, de andar com Deus, de se atentar para essas coisas e olhar com coragem para o fim da vida. Não desejando, mas com a responsabilidade e com a certeza de que Deus vai cuidar de todas as coisas. Que Deus te abençoe. A gente continua nossa conversa na semana que vem no Código Aberto.